Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Que alegria podemos meditar na palavra do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com vocês Atos, capítulo 2, dos versos 1 a 4, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Shavuot, a festa das 7 semanas, ou das primícias, ou das colheitas do trigo, ao cumprir-se a festa da colheita do grão nobre, que era o trigo, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Hoje, aliás, ontem iniciou-se a festa de Shavuot, a festa de Pentecostes. E nós conhecemos ela porque Pentecostes ela vem de 50, porque no primeiro dia da Páscoa você contava 50 dias até a festa da colheita do trigo. E aí por isso 50. E por isso que a palavra Shavuot são 7 semanas. Por isso era a festa das semanas. A Bíblia cita isso, que Jesus esteve no período da festa das semanas. E no dia da festa, que era comemorado somente num dia, a não ser na diáspora hoje em dia, que são 2 dias, mas é uma festa que é celebrada durante um dia, mas é uma das 3 grandes festas, que tem a festa do Pessah, a Páscoa, Shavuot, 50 dias depois da Páscoa, que é a festa das 7 semanas, ou da colheita do trigo, e a Sukkot, que é tabernáculos, ou das cabanas. São as 3 festas mais importantes do judaísmo e bíblicas, porque foi Deus que criou essas festas. E aqui nós vemos algo muito interessante. Ao cumprir-se o dia, ou seja, naquele dia da festa, estavam todos reunidos, estavam celebrando essa festa, estavam comemorando a colheita, estavam celebrando mais uma provisão de Deus, mais um milagre de colheita. E naquele dia, todos reunidos no mesmo lugar, veio a presença de Deus. Deus, Ele ama trazer a sua presença a nós. E isso era para cumprir uma promessa que Jesus disse. Porque lá em João capítulo 14, você vai ver que Ele promete o Espírito Santo. Não mais para estar no meio, mas estar dentro de nós. Em Ageu capítulo 2, se você se lembra, você vai ver que lá o profeta ele diz: o meu espírito, profetizando em nome de Deus, o meu espírito está no meio de vós. Em Ageu ele fala isso. Mas aqui, cumprindo a palavra de Joel, capítulo 3, e de Jesus, em João capítulo 14, você vê que diz que o Espírito Santo vai estar em vocês, dentro de vocês, porque, como Paulo falou, nós somos templo do Espírito Santo. Meus queridos, é tempo de nos enchermos do Espírito Santo, como fala lá em Efésios 6. É tempo de nos enchermos do Espírito Santo, como fala em Gálatas 5. Porque a presença do Espírito Santo em nós nos consola, nos traz paz e manifesta Jesus, que é o príncipe da paz. É o mesmo Espírito, nós não estamos falando de deuses diferentes, estamos falando de um único Deus, Errad, um único Deus. A gente chama de Pai, Filho e Espírito Santo porque a gente não entende a grandeza ou a profundidade da interpretação espiritual, porque Deus é Espírito e nós somos carne. E por mais que tentamos desvendar Deus, não há como definir Deus matematicamente ou de qualquer forma científica. Por isso nós falamos isso, que o Espírito Santo ele é poderoso para nos ensinar a vontade do Pai, nos ensinar a vontade do Senhor, nos ensinar os caminhos do Senhor e nos livrar do mal, porque é a presença de Deus em nós, é Deus em nós, é o Espírito de Deus, é o próprio Deus em nós. Por isso, não menospreze o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo. É tempo de se voltar para Deus. E a primeira coisa que temos que fazer para não entristecermos o Espírito Santo é voltarmos a orar, nos arrependendo. Arrependimento é voltar-se para Deus, techuvá. Techuvá é algo que começa de dentro para fora. Eu me arrependo, eu quero Deus, eu temo ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. E por causa disso, Ele me solidifica em terrenos fortes, saudáveis, firmes. E você não vai tropeçar. E mesmo se tropeçar, você vai se erguer
e se erguer no poder do Senhor. Que hoje seja um dia de celebração na sua vida, o Pentecostes, a enchida do Espírito Santo em nossas vidas. Que hoje seja um dia em que você diz: Senhor, enche-me, Senhor, transborda-me, Senhor, eu quero mais de Ti. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe.